Salmos capítulo número 91. Salmos capítulo 91. Se há algo que Deus tem para você nessa noite, está nesse versículo. Si hay algo que Dios tiene para usted en esta noche, está dentro de este versículo. A primeira coisa que Deus vai fazer na tua vida nessa noite La primera cosa que el Señor va a hacer en su vida en esta noche é abrir o teu conhecimento. es abrir su conocimiento. Porque você não conhece, se você não conhecer, Porque si usted no conoce, você não sabe, usted no sabe, e quem não y sabe, quien no sabe, não tem armas nas tuas mãos. no tiene armas en sus manos. Por quê, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque aquele que conhece a palavra de Deus, Porque el que conoce la palabra de Dios trabalha com esta palavra. trabaja con esa palabra. E esta palavra é uma espada cortante, Y esta lembra? palabra es una espada cortante, Ou recuerda. seja, te dá poder e autoridade O sea, les da poder y autoridad para abrir e fechar portas. para abrir y cerrar las puertas. Porque a porta que Deus abriu na tua vida, Porque la puerta que Dios abrió en su vida, não há quem possa fechar. no hay quien pueda cerrarla. Por mais que eu seja infiel a Deus, Por más que yo sea infiel al Señor, Deus não volta atrás na sua Dios palavra. nunca se vuelve atrás con su palabra. Ele vai derramar a bênção sobre a tua Él va a vida. derramar bendiciones sobre su vida. Por que ele faz isso, pastor? ¿Por qué Él hace eso, pastor? Para mostrar para você Para mostrarle a usted que Ele é Deus. que Él es Dios E fora dele não há outro y Salvador. fuera de Él no hay otro Salvador. Amém? Amén. Então nós precisamos entender uma coisa nesse versículo muito interessante. Entonces necesitamos entender algo muy interesante en este versículo. Versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 y 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aquel que habita en el esconderijo del Altísimo, a sombra do Onipotente descansará. descansará en la sombra del Omnipotente. No versículo 2, direi do Senhor, En el versículo 2, diré al Señor, Ele é o meu Deus, Él es mi Dios, meu refúgio, mi refugio, a minha fortaleza. mi fortaleza. Nele confiarei. En Él confiaré. Essa palavra é muito poderosa em português, Esa palabra es muy poderosa en portugués, na língua portuguesa. en el idioma portugués. Mas eu prefiro a versão Reina Valera em espanhol. Pero a mí me gusta más la versión Reina Valera en español, Principalmente o versículo número 1. principalmente el versículo número 1. Ali diz assim: Ahí dice así: El que habita al abrigo del Altíssimo. Está en español, no preciso traducir. Mas traduzir em português? Ah, tá. Que habita no abrigo do Altíssimo, Morará bajo a sombra morará baixo a sombra del Todo-Poderoso. do Todo-Poderoso. Por que eu prefiro a versão em espanhol? ¿Por qué me gusta más la traducción en español? Porque em português eles tiraram a palavra morar. Porque en portugués ellos retiraron la palabra morar. Amém? E na revelação que o Espírito me deu, Y en la revelación que el Espíritu Santo me dio, a palavra morar é essencial. la palabra morar es esencial. Amém? Você já vai entender por que a palavra morar é essencial. Ustedes van a entender por qué la palabra morar es esencial. A primeira coisa que eu quero entrar nessa noite é Lo primero que quiero entrar en esta noche es aquele que habita baixo da sombra do Onipotente. aquel que habita debajo la sombra del Omnipotente, Ou melhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. mejor dicho, aquel que habita en el esconderijo del Altísimo. Primeira coisa que eu quero entender, Lo primero que quiero entender, que eu quero que vocês que quiero que entendam, ustedes entiendan, habitar em um lugar. habitar en un lugar. Nós estamos habitando aqui dentro, Estamos habitando aquí dentro, mas você não mora nesse lugar. pero usted no vive en este lugar. Amém? Amén. Então existem aqueles que habitam baixo da sombra do Onipotente, Entonces existe aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente quando necessitam. cuando necesitan, Mas quando não necessitam, pero cuando no necesitan, eles saem da baixo da sombra do Onipotente. ellos salen debajo la sombra del Omnipotente. Amém? É aquele crente Es aquel cristiano que busca a Deus quando está totalmente perdido. que busca a Dios cuando está totalmente perdido. Ele entra debaixo da sombra, Él entra debajo de la sombra buscando uma resposta de Deus. buscando una respuesta de Dios. E quando recebe a resposta de Y Deus, cuando recibe la respuesta de Dios, ele volta a viver a sua vida. Él vuelve a vivir su vida. Amém? A segunda parte desse versículo, em espanhol, La segunda parte del versículo en español, ele não somente fala sobre aquele que habita abaixo da sombra,
Él habla no solamente de aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente, mas aquele que faz a sua morada debaixo pero das sombras. aquel que hace su vivienda bajo la sombra del Omnipotente. Amém? Habitar é uma coisa. Habitar es una cosa. Quando nós falamos de morada, Cuando hablamos de morada, significa que eu construí minha casa. significa que yo construí mi casa, mi vivienda. Então, não existe outro lugar melhor no mundo Entonces no existe otro lugar mejor en el mundo do que estar dentro da minha casa. que estar dentro de mi casa. Então, significa que eu não vou mover a minha casa debaixo Significa da que yo no sombra. voy a mover mi casa bajo la sombra del Omnipotente. Eu vou viver debaixo da sombra do Onipotente. Voy a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Habitamos quando somos novos convertidos, Habitamos cuando somos nuevos convertidos para experimentar a graça do Deus Pai. para experimentar la gracia del Dios Padre. E quando eu experimento a graça, Y cuando experimento la gracia, eu tenho que ser viciado nessa graça. yo tengo que viciarme en esa gracia. Nada no mundo pode ser mais viciante do que isso. Nada en el mundo puede ser más viciante que eso. Porque aquele que experimentou a graça de Deus Porque aquel que experimentó la gracia de Dios jamais será a mesma pessoa. jamás será la misma persona. Amém? E quando você sai do lugar onde a graça se manifesta, Y cuando usted sale de ese lugar donde la gracia se manifiesta, você vai para um outro lugar usted se va a un otro lugar que prega a mesma palavra, que predica la misma mas palabra, não vive debaixo da mesma unção. pero no vive bajo la misma unción. Você vai sentir que está faltando alguma coisa. Usted sentirá que está faltándole algo, Porque a graça de Deus porque la gracia de Dios tem um lugar correto para se tiene un manifestar. lugar correcto para Se a manifestarse. igreja está debaixo da sombra. Es cuando usted está debajo la sombra. Outra coisa importante que eu quero trazer para vocês. Otra cosa importante que quiero traerle a ustedes, Quando nós estamos debaixo das asas, da sombra das asas de Deus, cuando estamos bajo la sombra de las alas de Dios, significa que eu não estou vendo pela minha própria visão. significa que no estoy viendo con mi propia visión, Porque nós estamos cobertos. porque estamos cubiertos. Aí significa que eu tenho que depender do meu Deus. Ahí significa que yo tengo que depender de mi Dios. Eu não posso andar com o meu entendimento. No puedo caminar con mi propio entendimiento. Eu não posso ver onde eu estou pisando, Yo no puedo ver dónde estoy pisando, mas eu posso ver que o meu Deus está me guiando. pero sí puedo ver que mi Dios me está guiando. Por quê, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque quando eu olho para a dificuldade e o problema que tenho, Porque cuando miro a la dificultad o al problema que yo tengo, e quando eu olho o tamanho e a grandeza do meu Deus, cuando miro el tamaño y la grandeza de mi Dios, eu percebo que as dificuldades da minha vida yo me doy cuenta que las dificultades que tengo en mi vida são tão pequenas son tan pequeñitas diante de Deus. delante de Dios. E o que eu tenho que fazer, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Aquilo que nós cantamos hoje. Lo que cantamos hoy día. Eu entrego tudo a Deus. Entrego todo a Dios. Porque quando eu entrego tudo a Deus, Porque cuando entrego todo a Dios, os meus olhos mis ojos naturais naturales são fechados. son cerrados. Porque quando meus olhos naturais estão abertos, Porque cuando mis ojos naturales están eu abiertos, posso ir um pouquinho mais profundo. perdón, Posso ir um pouco mais profundo. puedo ir un poquito más profundo. Quando meus olhos carnais estão abertos, Cuando mis ojos carnales están abiertos, os meus olhos espirituais estão fechados. mis ojos espirituales se encuentran cerrados. Mas quando os meus olhos carnais estão fechados, Pero cuando mis ojos carnales están cerrados, se ativa a visão de Cristo em mim. se activa la visión de Cristo en mí. Eu vou falar de novo. Voy a hablar de nuevo. Quando meus olhos carnais estão abertos, Cuando mis ojos carnales están abiertos, os meus olhos espirituais estão fechados. mis ojos espirituales están cerrados. Mas quando os meus olhos carnais estão fechados, Pero cuando mis ojos carnales están cerrados, os meus olhos espirituais estão abertos. mis ojos espirituales están abiertos. Porque ele está sendo ativado no mundo espiritual. Porque Os meus olhos estão mis sendo ojos ativados. están siendo activados en el mundo espiritual. Eu já não olho pela minha própria perspectiva. Ya no miro, ya no observo por mi propia perspectiva. Eu já estou olhando pela perspectiva do meu Deus. Ya estoy mirando con la perspectiva de mi Dios. Por que, pastor, que o senhor fala isso? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2 Porque en la palabra de Dios dice en Efesios 2 que na sombra do Onipotente que en la sombra del Omnipotente eu estou em Cristo. yo estoy en Cristo. Então, ou seja, eu tenho que olhar através da visão de Cristo Entonces yo tengo que observar a través de la visión de Cristo e não da minha própria y visão. no de mi propia visión. Muitas vezes eu olho para o meu futuro, Muchas veces veo para mi futuro, ou nós todos olhamos para o nosso futuro o nosotros todos observamos nuestro futuro e tem uma curiosidade muito y grande. tenemos una curiosidad muy grande. Pai, como é que vai ser na minha velhice?
Padre, ¿cómo será en mi vejez? Será que eu vou conquistar o que eu preciso? ¿Será que voy a conquistar lo que necesito? O que o Senhor tem lá para frente? ¿Qué es lo que tienes allá adelante para mí? E a palavra de Deus nos ensina uma Y la coisa. palabra de Dios nos enseña algo. O dia de hoje El día de hoy já foi revelado a nós. ya fue revelado a O nosotros. dia de amanhã El día de a mañana Deus pertence. a Dios le pertenece. Se você vive em Deus, Si usted vive en Dios, o dia de amanhã el día de mañana tem que ser melhor do que hoje. tiene que ser mejor que el de hoy. Entenderam isso? ¿Entendieron esto? Foi bom para você hoje? ¿Fue bueno para usted hoy? O dia de amanhã vai ser melhor. El día de mañana será mejor. Porque o meu Deus Porque mi Dios é um Deus que vai de glória em glória. es un Dios que va de gloria en gloria. Vai subindo Va subiendo e nunca descendo. y nunca bajando. Amém? Às vezes nós nos preocupamos com coisas que Deus já poderia A veces nos preocupamos con cosas que Dios ya podría ter resolvido na nossa vida. haber solucionado en nuestras vidas. Por que Deus não solucionou ainda? ¿Por qué Dios no solucionó aún? Porque você não entregou. Porque usted no se lo entregó. Ah, pastor, eu oro todas as noites. Pastor, pero yo oro todas las noches. E todas as noites eu peço a Deus por aquela pessoa. Y todas las noches pido a Dios por aquella persona. Eu peço a Deus por aquele problema. Pido a Dios por aquel problema. Isso mostra uma coisa. Eso nos muestra algo. Porque a tua insistência diante de Deus Porque tu insistencia delante de Dios demonstra a tua falta de confiança. demuestra tu falta de confianza. Diácono Sérgio falou hoje. El diácono Sergio me dijo hoy. Falou hoje aqui na frente. Habló aquí hoy, aquí adelante. Que nós temos que ter consciência da presença de Que Deus. nosotros tenemos que tener conciencia de la presencia de Dios. Sabe o que significa isso? ¿Saben qué significa eso? Não somente ter a consciência da presença dele em nós. No solamente tener la conciencia de Él en nosotros, É ter a verdadeira confiança que ele conhece a minha dificuldade. es tener la verdadera confianza de que Él conoce nuestras dificultades. E se ele conhece a minha dificuldade, Si Él conoce mi dificultad, ele tem nos dado algo Él nos ha dado algo chamado Espírito Santo. llamado Espíritu Santo. E esse Espírito habita em nós Y ese Espíritu habita en por nosotros propósito. con un propósito. O propósito é El propósito es de forjar, forjar, fortalecer fortalecer por aquilo que você precisa, para aquilo que você precisa. para todo aquello que usted necesita. Você necessita lutar, Usted necesita luchar, ele vai te dar poder. Él le va a dar poder. Se você necessita derrubar as muralhas, Si usted necesita derrubar las murallas, ele vai te fortalecer. Él te va a fortalecer. Ele vai te dar suas estratégias, Él te va a dar sus estrategias. vai te mostrar o caminho, Él te va a mostrar el camino. e ele vai te abençoar. Y Él te va a bendecir. Amém? Então, quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, Entonces, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, nós estamos escondidos. nosotros estamos escondidos. Pastor, a sombra, o que significa sombra? Pastor, ¿qué significa la sombra? E por que tem as trevas? ¿Y por qué hay las tinieblas? Você veja só que todas as coisas que Satanás faz Miren que todas las cosas que Satanás hace está nas trevas. está en las tinieblas. Mas quando nós estamos baixo da sombra do Onipotente, Pero cuando estamos nosotros bajo la sombra del Omnipotente, nós estamos guardados. nosotros estamos protegidos. Mas é uma escuridão. Pero es una oscuridad. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Por eso la palabra de Dios dice que Jesús é a luz do mundo. es la luz del mundo. Amém? Estando num lado ou no outro, nós estamos guardados. Estando en un lado o en otro, estamos guardados, Porque aquele protegidos. que anda no vale da sombra da morte, Porque aquel que anda en el valle de la sombra de la muerte, não temerá mal algum. no temerá mal alguno. Porque o Senhor está conosco. Porque el Señor está con nosotros. Estamos guardados, Estamos protegidos, estamos envolvidos pela estamos sombra, envueltos por su sombra, pela sombra de Deus. por la sombra de Dios. É como se fosse nós vestimos, por exemplo, no inverno, Es como si en invierno, por ejemplo, nos vistiésemos, nos colocássemos um casaco para nos proteger do nos frio. pusiéramos un abrigo para protegernos del frío. Qual é a função? Eu estou em espanhol. Qual é a função desse casaco? ¿Cuál sería la función de ese abrigo? Era não deixar
penetrar na minha pele sería no dejar penetrar en mi piel o frio que está do lado de fora el frío que está allá afuera e me mantém quentinho. y mantenerme calientito. Quando nós estamos baixo da sombra, Cuando estamos bajo la sombra, nós estamos revestidos estamos revestidos pelo poder de por el Deus. poder de Dios. Amém? Então, por mais que o mal se levante, Entonces, por más que el mal se levante, ele não vai tocar em mim. él no podrá tocar en mí. E por mais que ele insista na minha vida, Y por más que él insista en mi vida, ele vai ter que ser derrubado e vencido. él será derrumbado y vencido. Porque o Deus que habita em mim Porque Dios que habita en mí é maior do que aquele que está no mundo. es mayor que aquel que está en el mundo. Que a palavra nos ensina dessa La maneira. palabra nos enseña de esa manera. Amém? Então nós temos que entender uma coisa. Entonces tenemos que entender algo. Nós não podemos somente habitar na sombra. Nosotros no tenemos que solamente habitar en la sombra. Nós temos que morar na Tenemos sombra. que hacer morada en la sombra. Aquele que mora debaixo das sombras. Aquel que vive debajo la sombra. E quando nós falamos de morada, vamos entrar um pouquinho mais profundo. Cuando hablamos sobre morada, sobre moradía, Morada é um lugar de intimidade. es un lugar de intimidad. Dentro da sua morada, Dentro de su morada, de su vivienda, só conhece a sua intimidade quem vive, quem mora debaixo do mesmo teto. solo conoce su intimidad aquel que vive bajo el mismo techo. Por exemplo, eu com a minha esposa, Por ejemplo, mi esposa y yo, né? Se a gente, ela faz determinadas comidas ou algumas coisas, lanche que a gente faz, ella hace algunas determinadas comidas o meriendas que prepara, e algumas dessas coisas y algunas de esas cosas, ela toma café com açúcar. en algunas de esas cosas ella toma café con azúcar, Nas demais não. en las demás no. Então quando ela falou assim, amor, eu vou fazer tal coisa hoje, Ahí cuando ella me dijo, amor, voy a preparar tal cosa hoy día, eu pego e coloco a mesa para tomar o café. ahí yo coloqué la mesa para tomar café, E coloquei o café e o açúcar, porque eu sabia que ela ia tomar. coloqué el café y el azúcar porque sabía que ella iba a querer el azúcar con el café. E ela me disse, Y ella me dice, nós conhecemos tão bem nosotros nos conocemos tan bien que não precisa nem falar. que no necesitamos ni hablar. Nós pelo pensamento se comunicamos, Nosotros ya nos comunicamos por el pensamiento. por causa da intimidade. Eso es por causa de la intimidad. Agora, se você não tem a tua morada debaixo da sombra, Entonces, si usted no tiene su moradía bajo la sombra del Omnipotente, significa que você ainda não tem intimidade com Deus. significa que usted todavía no tiene intimidad con Dios. Porque Deus jamais vai ter intimidade com quem habita nas sombras Porque Dios jamás va a tener intimidad con quien habita bajo la sombra e que de vez em quando sai y que de vez en cuando se sale e de repente volta. y de repente regresa. Que significa Significa que você não tem morada. que usted no tiene moradía, usted Deus no vive. nunca se revelará com quem não tem morada. Que Dios nunca se revelará con quien no vive ahí. Pastor, mas isso é forte, Pastor, pero eso es fuerte, porque esta é a realidade. porque esa es la realidad. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça. Yo no estoy aquí para acariciarle la cabeza, Eu estou aqui para dar uma chicotada yo estoy aquí para darle una chicotada e depois passar a mão. y después acariciarlo. Amém? Porque a verdade é a única que liberta. Porque la verdad es la única que nos liberta. A verdade é o único caminho. La verdad es el único camino. Na verdade temos salvação. En la verdad tenemos la salvación. Meias verdade não te dá salvação. Media verdad no nos da la salvación. Eu poderia pregar uma meia verdade para você. Yo podía predicarle una media verdad a usted en esta Você noche. sai contente e feliz da Ahí igreja. usted iba a salir contento y feliz de la iglesia. Mas amanhã você estaria triste. Pero mañana usted estaría triste. Por quê, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque a meia verdade Porque la media verdad não te sustenta. no te sustenta. Mas quando nós falamos a verdade de Pero Deus, cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, essa verdade vai remoer no teu interior esa verdad va a remover su interior toda semana. toda la semana. De volta e meia, Y de rato en rato, essa verdade voltará na tua mente. esa verdad volverá a su mente. Quando algum problema acontece, Cuando algún problema ocurra, você vai lembrar, o pastor disse que o meu Deus é maior. usted recordará, el pastor me dijo que, Que o meu Deus é maior. el pastor me dijo que mi Dios es mayor. Qualquer coisa acontece, você lembra, o Espírito Santo traz essa palavra. Cualquier cosa que usted ocurra, el Espíritu Santo le traerá a recordar esa palabra. E você vai começar a ser alimentado também aí, Y usted también comenzará a ser alimentado pelas experiências que o Espírito Santo está trazendo na tua vida. por las experiencias que el Espíritu Santo está trayendo a su vida. Pastor, mas por que eu passei Agora o Espírito Santo me levou para outro lado. Ahora el Espíritu Santo me está llevando a un otro lugar, Um lado que não estava ali. un
programado. una palabra que no estaba ahí Por programada. que me aconteceu essa coisa tão ruim? ¿Por qué me ocurrió esta cosa tan mala? Por que muitas vezes Deus permite que as coisas ruins aconteçam? ¿Por qué muchas veces Dios permite que las cosas malas nos ocurran? Para destruir aquilo que não é dele. Para destruir aquello que no es de Él. Deus não constrói nada novo. Dios no construye nada nuevo. Así pasa. Isso, Deus não constrói nada novo Dios no construye nada nuevo em cima de coisas velhas. encima de cosas viejas. Deus elimina as coisas que não são dele Dios elimina las cosas que no son de Él para construir um altar para ele naquele para lugar. construir un altar nuevo para Él. Quando Gideão Cuando Gideón foi levantado por Deus fue levantado por Dios para livrar o povo de Israel para librar al pueblo de Israel da escravidão, de la esclavitud, a primeira coisa que Deus falou para ele: lo primero que Dios le dijo: vai no quintal da sua casa, va al patio de tu casa, derruba o altar de Baal que está construído lá, derruba ese altar de Baal que está construido allí, e no lugar dele y en el lugar de ese altar constrói um altar para mim. construye un nuevo altar para mí. E ele fez, Y él lo hizo, e ele foi abençoado y él fue bendecido. pela obediência de um só homem. Por la obediencia de un solo hombre, Venceu 3 nações, venció a 3 naciones, derrubaram 3 nações derrubaron 3 naciones e foram vitoriosos e libertos. y fueron victoriosos y libertados. Então você é Entonces usted es uno de ellos. se você obedece o que Deus está falando para Si ti, usted obedece lo que Dios le está hablando esta noche, levante-se 3 nações, levantando-se 3 nações levantándose 3 naciones contra você, contra usted, não te vencerá. no te vencerán. Porque o Deus que está contigo Porque el Dios que está con usted está vendo a tua obediência. está viendo su obediencia. Quando os 400 profetas de Baal desafiaram o profeta, Cuando 400 profetas de Baal desafiaron a un profeta de Dios, a Elias, a Elías, eles clamaram o dia inteiro ellos clamaron el día entero e não conseguiram. y no consiguieron. Então, Elias construiu o altar para Deus. Entonces Elías construyó un altar para Dios. E naquele lugar, Y en aquel lugar o fogo desceu el fuego bajó com uma só palavra. con una sola palabra. Em outro episódio, En otro episodio, não lembro se era Jeremias ou Elias, perdoa se no recuerdo si era Jeremías o Elías, ele subiu no monte él subió a la montaña e fazia muito tempo que não chovia y sobre a hacía terra. mucho tiempo que no llovía sobre la tierra. Quando ele olha, ele vê uma pequena nuvem. Cuando él mira, él observa una pequeña nube E ele diz ao seu empregado: desce que vai chover. y él le dice a su empleado: baja que va a llover. Nunca menospreze Nunca menosprecie aquilo pequeno que Deus está fazendo na tua vida hoje. aquella cosa pequeñita que Dios está haciendo hoy en su vida. Porque aquela coisa pequena que Deus está fazendo em sua vida, na Porque sua aquella vida, cosa pequeñita que Dios está haciendo en su vida, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Dios tiene una palabra para usted en esta noche. Ser fiel no pouco, Sea fiel en lo poco, que sobre o muito Ele te que coloca. sobre lo mucho Él te pondrá, Él te colocará. Deus é fiel Dios es fiel para aquele que tem morada para aquel que tiene su moradía, vivienda, debaixo das mãos dele. debajo de las manos de Él. Não é aquele crente turista No es aquel cristiano turista que um dia está que un día está e um dia não está. y un día no está. Mas quando nós estamos debaixo da morada, debaixo da sombra do Onipotente, Pero cuando nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente e Deus olha para nós y Dios nos observa e Ele vê, y Él ve, fez a sua morada. hizo su moradía. Então Ele desce Entonces Él baja para se revelar a você. para revelársele a usted. Porque não há revelação de Deus Porque no hay revelación de Dios onde não tem intimidade. donde no hay intimidad. Quando nós temos intimidade com Deus, Cuando tenemos intimidad con Dios, é dentro da morada. es dentro de una casa, É dentro da nossa morada, es dentro da nossa dentro de casa. nuestra casa. É quando nós temos a verdadeira presença de Deus na nossa vida. Es cuando tenemos la verdadera presencia de Dios en nuestra vida, É dentro da morada. es dentro de la casa. É onde nós temos intimidade com Deus. Es donde tenemos intimidad con Dios. Quando a palavra de Deus
Cuando la palabra de Dios fala que nós temos que entrar no nosso quarto, na nossa habitação, dice, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que entrar en nuestro cuarto, en nuestra habitación, e temos que fechar a porta tenemos que cerrar la puerta para buscar a Deus em segredo. para buscar a Dios en lo secreto, Não significa um lugar físico. no significa un lugar material, físico. As pessoas entendem esse versículo errado. Las personas entienden este versículo de una manera equivocada. Qual é a diferença de você estar dentro do teu quarto ou dentro da tua sala? ¿Cuál es la diferencia de usted estar dentro de su cuarto o dentro de la sala? Se você está buscando o mesmo Deus. Si usted está buscando al mismo Dios. Essa passagem está mal compreendida pela igreja. Este versículo está mal entendido por Vamos la corrigir iglesia. isso hoje. Vamos a corregirlo eso hoy día. A questão de entrar no seu quarto La cuestión sobre entrar en su cuarto significa entrar no seu coração. significa entrar en su corazón. Por que, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque o teu coração revela quem realmente você é. Porque tu corazón revela quién realmente tú eres. Se você não entra no teu coração, Si usted no entra en su propio corazón, Deus não se revela a você. Dios no se revelará a usted. Porque se você revelar a outra pessoa, Porque, se revelar a você como uma outra pessoa, não dentro do seu coração, não o verdadeiro eu, si no se revela, no entendí lo que el pastor dijo. se você não se revela a Deus como você realmente é, Si usted no se revela a Dios como realmente usted es, Deus não se revelará a você. Dios no se revelará a usted. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus não se revela àquele que não é verdadeiro. Porque Dios no se revela a aquel que no es verdadero. Aquele que não tem verdade diante de Deus não tem verdadeira revelação do próprio Deus. Aquel que no tiene verdad delante de Dios no tiene revelación del propio Dios. Estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Quando você entra no seu coração Cuando usted entra en su corazón para buscar a Deus com o teu para coração, buscar a Dios de todo corazón, você se revela como você é. usted se revela como usted realmente es. E você vai buscar a Deus. Y usted buscará a Dios E Deus vai encontrar você. y Dios lo encontrará a usted. Porque é uma verdade no teu coração. Porque hay una verdad en su corazón. Você está se revelando como você é. Usted se está mostrando como realmente es a Dios. Com as suas dificuldades, com Con os sus seus problemas, dificultades, con sus problemas, com as suas limitações, con sus limitaciones, com a vida espiritual falha muitas vezes diante de Deus. con su vida espiritual muchas veces falla delante de Dios. Mas você está se revelando a Deus como você é. Pero usted se está mostrando a Dios como usted es. E quando nós entramos nesse lugar, Y cuando entramos a ese lugar, vai gerar algo em nós. va a generar algo en nosotros. Porque, por exemplo, Por ejemplo, uma gravidez, un embarazo ela é gerada na intimidade. es generada en la intimidad. Amém? Mas só que depois de uns meses, Pero solamente que después de unos meses, essa gravidez todo mundo vai ver. ese embarazo todo el mundo lo podrá ver. Tudo aquilo que é gerado na intimidade com Deus Todo aquello que es generado en la intimidad con Dios, se revelará em público. después se verá en público, se revelará en público. Amém? E se na intimidade de Deus gera algo em nós, Y si en la intimidad Dios revela algo Dios genera algo en nosotros, significa significa que isso vai dar à luz a alguma coisa. que eso dará a luz a otras cosas. Amém? Todas as coisas que nós precisamos Todo lo que nosotros necesitamos tem que ser gerado na intimidade. tiene que ser generado en la intimidad con Dios. Eu preciso do milagre, Yo necesito de un milagro, vai ser gerado na va a intimidade. ser generado en intimidad. Eu preciso de uma liberação de um documento, de qualquer coisa nesse sentido. Yo necesito que salga un documento, Eso algo en ese sentido. Isso vai ser gerado. Eso será generado. Eu preciso da salvação da minha família. Necesito la salvación de mi familia. Isso vai ser gerado na Eso también intimidade. será generado. Então só temos intimidade Entonces solo tenemos intimidad quando nós relacionamiento vivemos, quando nós moramos cuando nosotros debaixo do vivimos sol. debajo de su sombra. Quando nós estamos morando debaixo das sombras. Cuando estamos viviendo debajo de su sombra, Andamos na perspectiva do olhar de Jesus. andamos en la perspectiva de la mirada de Dios. E Jesus nunca olha para baixo. Y Jesús nunca mira para abajo. Ele vai fazer você olhar para cima. Él lo hará mirar a usted hacia arriba. Amém? Porque a palavra de Deus diz em Salmos: Porque la palabra de Dios en Salmos dice, olharei aos montes, miraré hacia el monte, hacia la montaña. de onde me virá o ¿De socorro. dónde me vendrá el socorro? Amém?
Então é para cima que nós temos que olhar. Entonces hacia arriba que tenemos que mirar. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem hoje, Yo no sé cuál es la dificultad, el problema que usted tiene hoy, mas eu estou te dando um caminho para pero você. yo te estoy mostrando un camino, O caminho da vitória, el camino de la victoria, o caminho onde Deus se glorificará na tua vida. el camino en que Dios se glorificará en su vida, Porque quando o problema da tua vida for resolvido, porque cuando su problema de su vida sea resuelto, Ele será glorificado. Dios será glorificado. A glória não é para mim, La gloria no será para mí, a glória não é para a igreja, la gloria no es para la iglesia, a glória é para Ele. la gloria es para Él, para Dios. Amém? Outra coisa importante que eu precisava, já com vocês, eu tenho apenas 5 minutos. Otra cosa que necesitaba explicarle, pero me quedan solo 5 minutos. Quando nós falamos de confiança, Cuando hablamos sobre confianza, Salmos 37:4, Salmos 37:4, ali diz assim: ahí dice así: deleita-se no Senhor, deleítate en el Señor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega o seu caminho ao Senhor, Entrega tu camino al Señor, confia nele, confía en Él, e Ele agirá, y Él e Ele atenderá os desejos do seu coração. y Él atenderá los deseos de tu corazón. Amém? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: Primero que quiero llamar su atención de los hermanos ahora. deleita-te no Senhor, Deleítense en el Señor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. y Él atenderá los deseos de su corazón. Está falando de quê? ¿Está hablando de qué? Do coração. Del corazón. Não é de outras partes. No es de otra parte del É corazón, do teu coração. es de su corazón. Lugar de intimidade. Un lugar de intimidad. Amém? Aí o que ele fala mais aqui? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tu camino al Señor, Confia nele. confía en Él, E Ele atenderá o desejo do seu y coração. Él atenderá el deseo de tu corazón. Quando o teu coração Cuando tu corazón entrega a Deus lo entregas a Dios, as tuas dificuldades, os teus problemas, cuando entregas tus dificultades, tus problemas, e você confia nele, y usted confía en Él, porque aquele que confia descansa. aquel que confía descansa. Amém? Não importa a situação que você está vivendo. No importa la situación que estés pasando, O que importa é você descansar. lo que importa es que tú descanses en Él. Você veja só o que ele fala no primeiro versículo de Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor. En el versículo dice, deleítate en el Señor. Como é que você vai deleitar no Senhor se você está passando pela prova? ¿Cómo se va a deleitar en el Señor si usted está pasando por las pruebas? Como é que você vai conseguir fazer isso se você está com o coração pesaroso? ¿Cómo va a conseguir hacer eso si su corazón está lleno de pesar? Todas as dificuldades Con acontecendo. todos los problemas ocurriendo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tu camino al Señor. Deleita-te. Deleítate en Él. Regozije-se. Regocíjate en Él. Goza-te diante de Deus. Gózate en la presencia del Señor. Alegre-se diante de Alégrese Deus. delante de Dios. Amém? Amém? Amém. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Entonces necesitamos entender estas cosas, hermanos. Para que confie em Deus, Para que confíe en Dios, é aquele que habita, mora debaixo das mãos do es Senhor. aquel que vive bajo las manos, bajo la Amén. sombra de Dios. Tinha muito mais coisas que poderíamos entrar, mas eu não quero entrar. Tendría muchas más cosas para explanarles, pero O tempo não nos dá el tiempo no nos alcanza. e eu não quero atropelar. Y yo no quiero pasar por encima de eso. Né? Eu quero que vocês tenham uma sequência de conhecimento e entendam essas coisas. Quiero que tengan una secuencia sobre eso y entiendan. Amém? Amém. Então nós vamos hoje colocar um ponto final. Amém? Entonces vamos a colocar un punto final. Amén. Então na semana que vem nós vamos falar mais sobre intimidade. Na outra semana, que a semana que vem o pastor Luiz prega. La próxima semana nuestro querido pastor Luis va a estar predicando y él va a hablar sobre Não, eu vou falar na outra semana. en la otra Na semana. outra semana. En la otra semana, porque la próxima semana predica el pastor Luis, en la otra semana siguiente predicaré nuevamente. Trazendo sobre um pouco mais sobre esses versículos, Traeré un poco más sobre este versículo, sobre os versículos restantes sobre los versículos que me faltaron, de Salmos 91, del Salmo 91, principalmente sobre intimidade. principalmente sobre intimidad Amém? con Dios. Quero que a igreja se coloque de pé. Colóquense de pie, por favor.
Glória a Deus. Or it's just finished? No,